todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Stalder. Hoje estaremos retratando um tema do nosso cotidiano, a cultura afro-brasileira e o Dia da Consciência Negra. Para enriquecer um pouquinho mais a nossa conversa, nós trouxemos hoje Paula Soares, a supervisora da UC Guarulhos Sul. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada, agradeço a todos vocês, agradeço pelo convite, boa tarde a todos. Bom, eu sou Paula Soares, como diz Lara Gonzalez, com nome e sobrenome, né? Eu sou filha de Nelson e Reilza, um homem negro e uma mulher branca, que chegaram em São Paulo em torno mais ou menos final da década de 70 para a década de 80. Vieram do Pernambuco, os dois, cada um em um tempo diferente. Sou mãe de Maria, uma menina negra de 11 anos, que também estuda na rede pública do estado de São Paulo, né? Em uma escola do programa de ensino integral, está ali finalizando o seu ciclo nos anos iniciais. Sou professora de matemática, mestre em educação matemática e estou como supervisora de ensino na URI Guarulhos Sul. Bom, falando um pouquinho sobre quem sou eu, né, que isso é de praxe, todo esse movimento, quando a gente vai conversar, quando a pessoa precisa conhecer quem é essa pessoa que está falando, né? Eu estou na educação há 18 anos, eu tenho 40, então eu já tenho um pouco de tempo, né? Gosto muito do que faço, sou casada com um professor de História e Filosofia. Eu sou professora de matemática com uma veia histórica muito forte, né? Eu estudo sobre memórias, eu estudo sobre história de vida, gosto muito de fazer leituras de mulheres negras, gosto de viajar de carro, que é peculiar, que é cansativo, mas eu gosto bastante. Porque esse movimento me faz refletir, me faz enxergar as realidades e me promove muitas reflexões, né, dentro desse percurso. Gosto muito de cozinhar, gosto de viver, gosto de ser feliz. Que bom, Paula. É muito gratificante a gente ver uma mulher negra vindo aqui falar pra gente com tanta felicidade sobre as suas vivências, sobre quem você é, né? É um prazer ter você aqui conosco. Bem, antes de começar aqui a nossa conversa, só dando uma explicadinha, a gente separou os temas em blocos para termos uma conversa fluida, mas para o público não se perder no meio disso, ok? Agora eu vou passar para a Rafa. E é isso. Um prazer novamente, né, te conhecer, Paula. Achei incrível a sua história e é ótimo conhecer uma pessoa, porque agora podemos dizer que somos todos íntimos da Paula. Sim, com certeza. E eu vou começar então com as minhas perguntas. E, Paula, eu gostaria de saber o que vem na sua mente quando nós dizemos consciência negra. O que essa palavra te traz? Bom, essa palavra me traz memória. Eu vejo que não é que nós precisamos de um dia para celebrar a consciência negra, mas nós precisamos relembrar, revisitar, rememorar, né? O que foi o 20 de novembro? O que foi Zumbi dos Palmares? O que foi Dandara? Né? Então nós precisamos a todo momento revisitar esse campo de luta, de resistência, para que não caia no esquecimento. Então, 20 de novembro, o mês de novembro, quando ele começa, eu já começo pensando, né? Quais são as ações que irão acontecer este ano? E quando eu percebo que a movimentação está pouca, né? Que eu vejo poucos movimentos e poucas ações em relação à consciência negra, fico preocupada. Porque eu sou a favor que tenha o ano inteiro, né? E que nesse 20 de novembro a gente possa culminar todas as ações. Que seja realmente um dia de reflexão do que podemos ser melhor, onde erramos e onde nós vamos acertar. Então, o dia 20 de novembro, ele não é só uma data histórica, mas ele é um patrimônio que deve ser trago ao público, né? Em todos os relembrado, né? Relembrado, rememorado, revisitado, porque tem que se
explorar por que ele existe. Ele existe e existe um motivo. Né? Senão as histórias elas vão caindo em esquecimento e nós temos o hábito de ter uma memória muito fraca. Né? Nós esquecemos a nossa história e é muito difícil de um povo que esquece a sua própria história. Então por que nós temos um dia para poder celebrar, um dia para poder refletir sobre? Existe toda uma luta por trás disso. E essa luta precisa ser explorada. Né? É lógico que a gente não vai viver só falando, só reclamando, ou senão, é o vitimismo. Não é nada de vitimismo, não. É relembrar do nosso papel, relembrar dessa resistência, dessa luta que teve lá nos nossos antepassados, e nós somos frutos disso. E última pergunta, antes de seguirmos, como supervisora de ensino, você está presente nos bastidores, você vê como vai funcionar, você vê tudo o que vai acontecer que a gente não sabe, mas você já conhece. E como você vê o Dia da Consciência Negra dentro do ensino, na sua perspectiva? Olha, Rafa, o que eu fico pensando, né? Quando eu era criança, nós não tínhamos essa reflexão. Nós tínhamos o 19 de abril como o dia do índio, era dessa forma que era bem taxado, em que pintava aqui, uma pena, acaba sendo até um insulto, né? Esse tipo de celebração. E como a 10.639 em 2003, nós passamos a ter muitas riquezas. Então hoje nós precisamos celebrar uma África de riquezas, que tem todo um contexto de tristeza, de dor, né? De 300 anos de escravidão. Não adianta negar que existiu, o Brasil foi o último país a assinar a abolição, né? E a abolição não foi um papel, um documento simplesmente assinado pela princesa Isabel, que ela acordou feliz, alegre e contente, assinou um papel, não. Existiu luta de pessoas negras. Machado de Assis, Luiz Gama, né? André Rebouças. Então nós tivemos pessoas por trás de todo esse movimento. Mulheres que foram invisibilizadas. Então eu vejo como muito prazeroso o dia 20 de novembro. E assim, fico triste quando não tem nenhum movimento, quando não tem nenhuma celebração, um vídeo. Parece clichê? Parece. Mas temos que fazer algo, entendeu? Não pode passar só, não vamos fazer, não. Temos que fazer algo, temos que fazer essa movimentação. Porque são essa movimentação que mexe com as nossas memórias, né? Qual é a memória que eu tenho do meu ensino fundamental em relação a ser uma criança negra? Que eu era a única criança negra da sala, né? Que não se celebrava a minha negritude, porque eu achava que eu era uma criança feia em comparação às outras crianças que tinham franja, e eu queria ter a franja da Sandy, e eu não tinha a franja da Sandy, né? Tudo que eu queria era a franja, fiz minha mãe cortar a franja e depois o cabelo encolheu e eu chorava todo dia. Então, olha o estereótipo, né? 23 anos depois, 22 anos depois, como é que nós estamos? Nós temos uma lei que ela garante o ensino no currículo. Então, é garantido. A gente não precisa parar para fazer uma celebração. Isso daqui está dentro do currículo. Então, esse movimento que vocês estão fazendo, ele permeia o currículo, tanto do estado de São Paulo como do Brasil, porque isso é garantido por lei. Então, eu vejo como muito proveitoso, né? E é uma oportunidade, até desse movimento que nós estamos fazendo aqui, de discutir os ganhos, os benefícios que nós tivemos com a Lei 10.639. Porque o preto não é ruim, como muita gente dá sinônimo de que preto é coisa ruim. O preto é vencedor na vida e na história, como a gente acompanha. Vamos seguir então para o segundo bloco. Paula, antes de entrar realmente na pergunta dos blocos, eu ouvi um ponto de curiosidade aqui. Você citou na sua apresentação que gosta muito de ler, né, de autoras negras. Eu fiquei com essa curiosidade. Que obras, que autoras e principalmente qual impacto elas tiveram na sua vida? Muitos impactos. Então vamos lá, que eu tenho uma minha listinha. De cabeceira, qual que é o livro que eu tenho hoje? Tenho 2 livros.
Eu tenho Meridiana, que é da Eliana Alves Cruz, que é uma história que está muito relacionada ali ao contexto das mulheres negras, né? Que é a ascensão da família interracial. E como é que essa mulher negra que teve uma ascensão, ela se enxerga dentro da sociedade. Então esse é um livro que eu estou lendo. O outro livro que eu estou lendo, que eu tenho o hábito de ler 2 livros simultâneos, eu paro um pouco, né? É uma lista, mas eu leio. E o outro livro que eu estou lendo é o da Viola Davis, Em Busca de Mim. Por que eu estou lendo esse livro? Porque eu fiz um curso com a Bianca Santana, que também é uma escritora negra, que escreveu Quando Me Descobri Negra, né? E eu fiz um curso da escrita de si. E eu escrevi, teve uma aula que eu escrevi 5 páginas sobre um período, um recorte da minha vida. E eu fiquei paralisada com o recorte, que eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu ia escrever sobre isso. Eu fiz toda a escrita, né? E durante a aula com a Bianca, eu comentei com ela e ela falou, você vai ler uma autobiografia, como indicação, né? Até uma amiga minha de língua portuguesa, professora de língua portuguesa que eu gosto muito, ela falou, Paula, você vai ler o livro da Viola. Então, eu estou com esses 2 livros de cabeceira, mas a minha literatura, né, que eu sempre tenho me debruçado sobre mulheres negras, é a Eliana Alves Cruz, que eu recomendo para vocês. Ela escreveu Solitária, Meridiana, né, O Crime do Caso Valongo, então são leituras muito fluidas e que a gente consegue enxergar muito do nosso povo na escrita dela. Leio muito sobre Bianca Santana, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, gosto muito. Gosto muito de ler sobre Lélia Gonzalez, então eu vou passeando ali entre elas, né? E aí o meu outro livro de cabeceira, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que foi a primeira mulher negra eleita pela Academia Brasileira de Letras. Então são esses os livros que eu tenho, bastante. Fica de recomendação para todo mundo que passar pela biblioteca do Stalder. Isso. Bom, agora sim, entrando nas perguntas dos blocos, Paula. Bom, nós abordamos aqui, né, um micro da história negra, né, falando com essas perguntas, mas agora partindo para o macro, para uma visão mais aberta. Nós citamos aqui, né, Zumbi dos Palmares. Creio que não tem como falar sobre uma resistência, né, sobre consciência negra, sem citar essa figura tão importante na nossa história, né? E eu queria saber de você, porque é uma figura que, por mais importância que tenha na nossa história, hoje nós temos muitas controvérsias em relação a ele, né? Então eu queria saber qual a sua visão sobre essa figura, que é o Zumbi dos Palmares. Quando a gente vai estudar, né? Olha, eu sendo bem xereta na área alheia, né? Que sou uma professora de matemática, não esqueça disso. Não esqueça disso. Mas quando nós nos debruçamos sobre uma história como a do zumbi, a gente percebe que tem muitos pontos em que ele foi assertivo e pontos que não, né? Mas eu vejo o zumbi como um grande líder. Ele foi um líder e, como todo líder de um povo, ele vai ter pontos que foram positivos, vai ter pontos que foram negativos, né? Então, ele foi resistente. Ele foi forte, né? Ele teve um ideal e ele foi até o fim do ideal dele, né? Passando ali por Maceió, Alagoas, tem todo um movimento ali na parte dos Zumbi dos Palmares, né? Então é interessante também conhecer, aprofundar na história. Eu escutei por muito tempo, eu fiz uma disciplina na USP sobre resistência negra. E o professor, ele apresentou pra gente um podcast que eu super recomendo para vocês também. Projeto Quirino, Tiago Rogério. Ele escreveu um livro sobre esse podcast e ele fala muito sobre a história do Brasil, a história dos interesses, né? Porque a gente só olha para o interesse e para os defeitos do zumbi e os outros, né? E os brancos que tiveram ali, que aproveitaram-se das pessoas negras e também do comércio e do dinheiro, né, os escravocratas. A gente acaba apagando a história real do Brasil e direciona tudo para os Zumbi dos Palmares.
Então ele foi um líder de resistência, lutou pelo povo negro, e ali também tinha um povo junto com ele, também trazia essa resistência, né? Eles acreditaram em algo e estavam ali lutando para, né? Então tem todo o movimento, eu recomendo que vocês escutem esse podcast, é muito interessante, tem até um episódio que fala sobre o movimento de Palmares, muito legal, tá bom? Bom, a segunda pergunta desse bloco é: como o Quilombo dos Palmares se tornou esse símbolo de resistência? Difícil, né? Você não esqueça, não lembra, professor de matemática. A senhora, como uma mulher tão politizada, com certeza. Bom, quando a gente começa a ler sobre Beatriz Nascimento, o que eu vou falando para vocês, tanto sobre autores, né? Que nada é sobre o que está na minha cabeça. As minhas opiniões, elas foram formadas com base nas leituras que eu fui fazendo, com base no estudo que se vai ter, né? Senão a gente só tem opinião rasa, senso comum. Senso comum a gente discute, bate papo, né? Toma um refrigerante, dá risada e acabou o assunto. Mas quando eu estou falando para um público, eu estou falando para pessoas que são estudadas, então eu preciso também me integrar, né? Então, quando eu leio Beatriz Nascimento, que teve uma vida curtíssima, né? Ela fala muito sobre a ideia do quilombo, a ideia de se aquilombar, de unir-se, né? A ideia dessa resistência desse povo. O que esse povo queria, né? Quando eles estavam ali juntos, o que eles conquistaram? Porque quanto tempo eles ficaram nesse quilombo sem ser invadido esse quilombo? Quantas estratégias eles tiveram? Qual foi a trajetória desse povo? Então, se a gente parar para pensar, eles já estavam ali numa estratégia de guerra, de resistência, de luta no próprio espaço deles há muito tempo, né? Enquanto pessoas estavam estudando como atacar, eles já sabiam como fugir. E eles conseguiam, né? Foram quantos anos de perseguição e eles resistindo. Por isso essa fala tão forte de resistência. Então, quando se fala em Quilombo dos Palmares, em Quilombo, em Beatriz Nascimento, a ideia do zumbi, a resistência da Dandara, eu penso exatamente sobre isso. Sobre resistir tudo isso, sobre a união dessas pessoas. O que essas pessoas queriam era a mesma coisa, né? Não era um queria ir para o canto, outro queria ir para o... Não, eles queriam o mesmo ideal, era a liberdade. Podemos dizer então que Quilombo dos Palmares, né, então é um sinônimo para nós hoje de resistência e união, né? E liberdade. Liberdade. Maravilha. Partindo agora para o bloco 3, o tema desse bloco é racismo hoje. E a primeira pergunta é: como o racismo ainda impacta o dia a dia das pessoas, mesmo quando não o percebemos? É uma pergunta mais difícil que a outra. Gente do céu, vocês estão terríveis. Obrigada. Esse é o propósito. Eles agradecem. É um elogio? Então, né? Eu vim pensando exatamente sobre isso. O racismo, ele aparece das formas mais sutis e das formas não sutis, né? Eu já levei uma bronca de uma moça que foi comprar uma calça numa loja que eu estava, que ela queria que eu trocasse a calça, mas eu não era atendente da loja, eu estava só comprando. E ela foi reclamar da minha pessoa para gerente, falou que eu não atendi. E eu fiquei só olhando, né? Por que eu não posso estar num shopping de elite andando no sábado? Eu tenho que estar trabalhando? Mas é interessante porque quando acontecem essas coisas, quem sofre com racismo, a gente não tem muitas reações. A gente só passa, a ficha só cai depois. E aí depois dá um misto de tristeza, sabe? Com impotência. Eu deveria ter brigado, eu deveria ter feito. Mas naquele momento você às vezes só olha, né? Você não tem reações. Mas a gente vai se fortalecendo sempre. São muitos os casos,
são inúmeras vezes que eu sofri racismo, e olha que eu não sou uma mulher de pele retinta, né? Que com certeza passa por situações muito piores do que eu. Mas as pessoas se incomodam quando me veem em algum lugar, somente um lugar que tem sua predominância de pessoas brancas e às vezes até bem-sucedidas, né? E as pessoas se incomodam e eu percebo. E eu fui fazer uma disciplina em uma universidade e esse dia foi pesado. Foi pesado. Eu saí de lá sem reação porque eu queria só ir na faculdade de educação. E a moça da portaria, ela falava: moça, é emprego? Eu falava: moça, é faculdade. Ela falava: é emprego? Emprego é aqui, ó, você vai entregar seu currículo. E ela queria que eu saísse de lá com emprego, né? É vaga pra guarda? Você vai ser guardete? Eu falei: moça, eu vim aqui pra aula do doutorado. Não, é guardete. Quase que ela me convenceu, porque ela tava com tanta força. E assim, quando eu saí daquela situação, fiquei pensando, é triste, né? Porque eu e a moça, a zeladora, né, do prédio, nós praticamente temos a mesma cor. E ela não conseguia enxergar que eu estava indo em outro lugar. Ela conseguia enxergar que eu ia ocupar uma vaga igual a ela, né? Não é errado eu arrumar um emprego, não é isso. Mas assim, nem a gente às vezes consegue enxergar a nossa ascensão. A importância que tem do negro conquistar espaços, né? Então é um espaço na escola, um espaço na supervisão, um espaço na Secretaria da Educação, é um espaço na reitoria de uma universidade pública. Nós temos que ter pessoas negras em todos os lugares. Foram 300 anos de escravidão. A gente não consegue acompanhar as pessoas que, enquanto as pessoas estavam sendo escravizadas, outras pessoas estavam terminando a faculdade de medicina. A gente nunca vai acompanhar. Mas existe uma reparação para isso, né? Para isso existem as políticas afirmativas. Então, a gente precisa trabalhar essa reparação, inclusive ter essa conversa, aprofundar esse letramento com o nosso povo. O quanto nós passamos por racismo, que não é vitimismo, não é mimimi, não é porque chora, não é isso. Dói você passar por racismo, dói, né? E a gente dá risada assim hoje, porque é uma situação, né, icônica, mas por que você não pode ocupar os lugares? Por que quando eu sento, você se incomoda comigo, mas não se incomoda com a pessoa que está do meu lado? Eu tenho que sair. Porque o meu lugar é aonde? O meu lugar é servindo? O lugar não pode ser sentado? Então a gente observa muito esses movimentos. E isso vai muito ao encontro do racismo velado, que eu sinto que é muito pior do que quando ele é exposto. Olha, Paula, é maravilhoso você falar sobre esses assuntos, que eu não sou muito chegado à cultura pop, mas as meninas, eu vou até dar abertura para elas comentarem, que elas estavam falando sobre uma situação exatamente sobre isso, né? Falando? Que ela não sabia se era ou não uma funcionária e pediu um copo d'água. E era uma advogada que estava frequentando a festa, assim como ela. Porém, por ser uma mulher negra num ambiente de predominância branca, ela não pode ser lida como mais uma pessoa que está ali para se entreter, para participar da festa. E isso deixa a gente muito em choque, assim, sabe? Porque é uma coisa, tipo, que muitas pessoas falam: poxa, mas ela só se confundiu. Mas será que ela iria se confundir se fosse uma mulher branca? E eu até gostaria de citar uma situação que me aconteceu hoje, que, assim, eu relevo, sabe, não é proposital. E eu sei que não é proposital, porque é uma coisa estruturada na nossa sociedade. Um amigo, a gente conversando sobre uma situação que aconteceu na sala, e ele falou assim: não, mas, pô, quando você chegou na escola, eu achei que você era negra. Só que, tipo, depois eu entendi que não. Só que eu pensei, só por eu ser uma pessoa intelectual, que procura ter uma cultura, que procura ter um pensamento crítico, eu não posso ser uma pessoa negra? Então só pessoas brancas são pessoas intelectuais? Por eu ser uma pessoa
que tem intelectualidade, que desenvolve um pensamento crítico, desenvolve um pensamento político, eu não sou uma pessoa negra, sabe? E eu não julgo esse colega porque é o que a gente fala, tá estruturado, sabe? E ele não deve nem entender ainda o que acontece. E às vezes o que falta é esse letramento racial. E pegando o gancho do que você falou, a gente vê isso até na política, onde vê uma pessoa negra conquistando um lugar na política ou conquistando uma vaga, por exemplo, como a professora minha veio dito para mim recentemente, que porque tem que deixar específico a cor da pessoa, né? Que falou, estudante negro passou em primeiro lugar em medicina, né? Porque a gente vê que hoje em dia a cor define os status, né, da pessoa. A cor, ela acaba, né, nessa visão racista, né? Ela acaba definindo se a pessoa é inteligente, se ela sabe das coisas. Tanto que quando a gente vê uma pessoa assim, num cargo maior, que é retinta, brancos, né, ou racistas em geral, podem falar, ela sabe o que ela está fazendo ali? Essa pessoa tem noção do que ela está fazendo ali? Muitas vezes essa pessoa sabe do que muita gente lá, né? E aí, mas acaba sendo desvalorizada, não dando valor para essa pessoa. Né? Sim. E é triste, né? É triste, como a gente conversou mais cedo. Você ser lido unicamente por sua cor faz com que muitas pessoas até desistam das coisas, sabe? Isso é interessante você tocar nesse assunto, porque assim a gente não pode desanimar. Mas a gente cansa às vezes de ser tão animado, né? Ser resistente é cansativo, viu? A gente já acorda para ser resistente, a gente já acorda para levar pancada, levantar, para levar pancada. E eu não posso cansar não, porque eu não tenho direito de errar, não tenho direito de titubear em relação às respostas. Então, é cansativo mesmo, né? Então, enxergar que nós temos que ter ao nosso redor redes de apoio, né? Seja o nosso professor, sejam as pessoas que estão ao nosso alcance, a nossa família, que muitas das vezes nós vamos trabalhar esse letramento racial deles. Isso acontece muito, né? Eu vejo muito pela minha filha que ela que tem, né, esse domínio para poder trabalhar dentro do núcleo da família. Então ela faz essa movimentação, sabe? De não sou moreninha não, eu sou negra. E eu sou feliz, né? Olha aqui meu cabelo. Então, trabalhar isso numa família, eu vejo que nós estamos hoje passos à frente. Né? Porque lá atrás, na minha educação infantil, não tinha esses passos. Não tinha. Então, até essa escola, ela está trabalhando mais a equidade do que a escola de 20 anos atrás. Então, hoje a gente consegue ter essa conversa. Sim. Né? E até falando um pouco sobre a pergunta que a Rafa te fez, já, sobre quão importante é a gente ter figuras negras no meio da educação e ter essa representatividade, porque na época de vocês não tinha. Não tinha, e hoje em dia a gente tem, então isso conscientiza. Isso faz com que aquela criança que veio de uma família estruturada com um pensamento enraizado, racista, tenha um pensamento diferente. Exatamente. E ela muda o pensamento da família, assim como sua filha. Exatamente. Semana passada eu apresentei um trabalho no Congresso de Formação de Professores da Iarna Gerindá. E o meu trabalho, ele ficou bom, sabe? Ficou bom. Mas eu fiquei mais feliz ainda em ver meninas ali de 22 anos, 21 anos, falando sobre o poder da mulher negra, falando sobre o ensino de educação antirracista nas escolas. Então, o meu trabalho, eu saí realizada, saí com o meu trabalho feliz, porque eu falei sobre tranças, territórios e liderança de mulheres negras na educação. Então, o meu tempo ele era pesado, mas eu fiquei numa felicidade em ver aquelas meninas, elas contando o que elas estão estudando na faculdade,
quais são os trabalhos, o que elas têm feito com os alunos, com os professores, as formações em geral. Acho que fui eu aqui. Mas eu fiquei numa felicidade porque essas representatividades, elas são de extrema importância. E assim, sentado atrás, tinham várias professoras negras de universidade. Eu me lembro de uma professora negra apenas, quando eu era criança. Então, olha como nós começamos a mudar, né? E toda mudança vem com muita dor. Não é com sorriso, é com dor. E assim, por isso que nós voltamos ao quilombo. É a ideia de resistência. Não vai ser fácil, mas a gente vai ter que ir, a gente vai ter que seguir. Maravilha. Paulo, então, a próxima pergunta nesse mesmo bloco é: como orientar adolescentes, agora numa área mais da escola mesmo, como orientar adolescentes a reagirem de forma segura ao presenciar ou até a sofrer essas atitudes racistas? Hoje o canal, né, de conversa, de informação está muito mais aberto. Então, chamar um responsável pela escola, coordenador, diretor, vice-diretor, né, conversar diretamente o que está acontecendo, porque é necessário que a escola ela trabalhe ali a educação antirracista, que faça formações com seus estudantes, que faça formações com seus professores e também com todo o corpo da escola, da merendeira até o moço que abre o portão. Todos nós precisamos passar por essa formação sobre esse letramento racial, né? Sobre o respeito, sobre a equidade, porque, volto a dizer, não é mimimi, não é vitimismo. Isso é mimimi quando não dói na gente, né? Quando você olha para o seu filho, é o meu caso, em uma família interracial, que eu vejo que pessoas olham para minha filha com uma diferença, elas estão caladas, mas elas estão olhando com uma diferença. Dói. Então não é vitimismo, e não é mimimi, não é exagero, todo mundo tá chato agora. Não é que todo mundo tá chato agora. É que enquanto não dói na gente, tá tudo bem. A partir do momento que começa a doer, né, aí a gente precisa tomar algumas atitudes. E o que eu recomendo ao jovem? Chegue em uma dessas pessoas que são responsáveis direto pela escola. Converse para que a escola tenha ações antirracistas com vocês. Movimentos de conversa, de roda de conversa, de debate, livros, né, a fala sobre essa literatura infantil, até mesmo a discussão sobre como são as novelas de hoje. As pessoas negras estão nas novelas de hoje? E os comerciais? E as séries? Então nós temos um protagonismo negro, né, que está em todos os ambientes. Então essa discussão ela é necessária. E ela é sadia dentro do ambiente. Né? Não é ficar repetindo assim, eu posso falar negro? Eu posso falar negro? Eu não posso, né? Eu não posso, eu posso. Aqui, quando a gente está nessa discussão, a gente está muito raso. A gente não está falando de pessoas. A gente não está falando de sentimentos, sabe? De racismo, porque racismo é crime. E enquanto a gente está nisso, a gente não está aprofundando. A gente tem que cuidar de pessoas, dessas dores que as pessoas têm e que muitas vezes são silenciadas, porque as pessoas, quando um jovem sofre racismo, ele não tem coragem de falar. Ele não levanta a mão e fala, sofri racismo hoje, porque fulano falou assim, 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 e ele foi racista. A gente não consegue. A gente não tem essa coragem, né, de se expor desse jeito. Não tem. Então, eu vejo que é necessário conversar com pessoas. E que essas pessoas que estão à frente dos jovens, elas precisam estar muito mais fortalecidas do que vocês. Que são elas que vão direcionar. Né? Inclusive, aproveitando a deixa, não esqueçam de comparecer à roda de conversa sobre o filme Medida Provisória, da semana que vem, ok? Ainda abordando esse assunto, é um filme muito legal. E é bom para você que pode estar reprimindo algum sentimento, alguma situação que te ocorreu, é bom que você venha e compartilhe numa roda de conversa com a escola, que vai ter todo mundo, que vai ter gestores, alunos, colegas, amigos, onde você possa, é um ambiente onde você pode se sentir confortável para vir conversar realmente com a gente.
Agora, entrando no bloco 4, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cultura, né? Sobre a representatividade e a inspiração. A gente tinha feito algumas perguntinhas, mas de acordo com o decorrer da conversa, eu acabei pensando em algo muito bom de pontuar, né? Como a gente falou um pouco de literatura, muitas pessoas não consomem a literatura como entretenimento. E principalmente a literatura negra, né? Principalmente a literatura negra. Então eu gostaria de usar agora um pouquinho desse momento, desse bloco, para que a senhora fizesse novamente recomendações dos seus livros favoritos, filmes também. O que te tocar para você fazer aí essa recomendação para os alunos, para estarem aqui, né, frequentando a biblioteca e procurando por livros que falam sobre a cultura negra dentro da escola. Ótimo. Nós temos hoje, e aí vem, né, tudo isso advém da 10.639. Hoje nós temos na sala de leitura uma literatura étnico-racial de quilombola. Então, depois da 10.000, nós passamos a ter a 11.000, que garante também ali os povos originários, né? Essa introdução ao currículo. Mas o que a gente vai percebendo? Que na sala de leitura nós temos um grande tesouro para que os alunos possam, né, apreciar essas escritas. Carolina Maria de Jesus, ela é implacável no quarto de despejo. Né? Kabenele Munanga, quando ele vai falando que rediscutindo essa educação antirracista no Brasil. Então, são livros que nós temos na sala de leitura. Temos livros na sala de leitura sobre escritoras negras, que são, e muitas das vezes são as pessoas silenciadas. Né? Eu tenho um livro em casa que eu gosto muito, que eu já vi na escola também, da Nilma Lino Gomes, que ele fala sobre tranças, o apego que a mulher tem ao cabelo, que ainda é aquele olhar do cabelo liso que está arrumadinho, que está dentro dos conformes, entendeu? O quanto é difícil para uma mulher assumir uma trança e aparecer num lugar formal, numa audiência, num tribunal, né? Então, a Bell Hooks, ela vai falar muito sobre esse cabelo. Chega a hora que a mulher desapega desse cabelo e ela passa a trabalhar ali também a naturalidade dela. Em contrapartida, nós temos a Zezé Mota, que ela deixa muito claro isso, que a mulher tem que estar do jeito que ela quiser e se sentir bem. Concordo com as duas. Mas eu me encontrei muito com a Bell Hooks. Quando eu olho fotos do meu cabelo de escova, eu falo, gente, não sou eu. É um poodle gigante. Fica uma coisa lisa assim, sabe? É um poodle gigante. Mas não sou eu. E quando eu me vejo de cabelos cacheados e de trança, que eu gosto muito da trança. A trança mexe muito comigo. Eu consigo olhar para o espelho e falar, nossa, como eu tô bonita. Quando eu faço isso, quando eu faço esse exercício, eu fico pensando, na minha adolescência eu achava que eu era tão feia. Eu cresci, fui para a faculdade, casei, continuei me achando tão feia, sabe? Em comparação àquelas meninas que eu tinha como referência, aquelas meninas com um cabelo totalmente diferente, que eu queria tanto imitar, eu queria tanto ter um cabelo grande, eu queria tanto ter uma franja. E quando eu faço a trança, eu olho e falo, eu tô tão realizada, nossa, que eu tô um nojo hoje. Então, a literatura, ela me deu força até em relação ao autoconhecimento, ao autocuidado, à vaidade. Então a literatura realmente ela é vida, ela que move a gente, né? E nos últimos anos, e eu acho que é interessante também para mim contar para vocês, como eu tenho essa mudada aqui, essa girada, eu tive esse looping na minha vida. Acho que foi 2021, a Secretaria teve uma proposta sobre uma trilha antirracista. E eu já tinha todo um contexto, né? A minha família é uma família interracial. E
E assim, aquilo sempre, o assunto mexia muito comigo. E aí eu fui percebendo que mexia com algumas pessoas e não mexia com outras. Ah, tá bom, beleza. E com outras, eu tava dentro do livro ali. Pra mim, eu já tava ali dentro da história, né? E se a Secretaria da Educação de São Paulo não tivesse feito aquele movimento, eu acho que eu não estaria tão consolidada como estou hoje, né? Então chegaram livros, a gente discutiu, chegou livro para criança, e ali eu conheci a história da Conceição Evaristo, que eu não conhecia a Conceição Evaristo. Não conhecia. Conheci naqueles livros de criança que eu fui folheando ali e fiquei muito feliz. E aí foi um dia que nós paramos para uma live de trilha de racista. E aquilo mudou minha vida. Então ele fez pá! E eu passei a enxergar diferente muitas coisas. Em relação ao racismo estrutural, em relação a racismo velado, racismo recreativo, racismo ambiental. Eu sou moradora do Bairro dos Pimentas há 37 anos. As pessoas tratam o Bairro dos Pimentas como se a cada dia nós tropeçássemos em um corpo, entendeu? Porque o Mano Brown fala muito isso sobre o Capão Redondo. É a mesma sensação que a gente tem morando no Bairro dos Pimentas. É um lugar que é desvalorizado. Mas as pessoas não sabem o que acontece ali. As pessoas vivem, as pessoas são normais, né? E aí, com esse movimento que a Secretaria da Educação fez, com os dirigentes, com os PCNPs no tempo, que eram os PECs atuais agora, supervisores, diretores de núcleo, com as próprias diretorias, isso mudou minha vida. Então eu tenho que agradecer aquele movimento, porque a partir dali eu começo a enxergar quantas mulheres negras nós temos nas lideranças. Agora, falando um pouquinho sobre a área cinematográfica, né? Nesse dia 19 de novembro, hoje, nós assistimos o filme Medida Provisória, né? Dirigido por Lázaro Ramos e estrelado por Thaís Araújo, Seu Jorge e Alfred Enoch. E no filme a gente vê ali sendo retratado uma realidade distópico-racial, certo? E durante a análise, né, a gestão escolar se juntou para passar esse filme para as turmas do ensino médio mediante ali de uma análise sociológica. E durante a análise dentro de sala de aula, eu notei que muitos alunos não entenderam o objetivo do filme. Um deles, inclusive, até chegou a me dizer uma frase que eu cheguei até a anotar, que eu achei impactante, me impactou bastante naquele momento, né? Que foi uma frase assim: esse filme está muito longe da realidade. Esse filme, ele é extremista demais, distópico demais, sabe? E eu te pergunto, essa realidade, ela é realmente tão distante? Ela está realmente tão distante de nós? Ou viver em uma sociedade embranquecida faz a gente acreditar que o racismo não existe mais? Nossa, você foi profunda, né? O filme mexeu com vocês. Ele mexeu bastante. O dia que eu assisti esse filme, eu não dormi. Fiquei pensando. O que é você tirar a liberdade das pessoas, chegar e falar assim: olha, tem uma passagem aqui pra você sua vida. E aí você vai voltar lá pra Mãe África. Sendo que a gente já tem toda uma estrutura aqui. Eu não consigo achar tão distante. Quando a gente não consegue enxergar que nós podemos ocupar diversos lugares, a gente já está sendo tirado. Por que eu preciso provar 2, 3 vezes mais que eu sou capaz de fazer algo? Por que eu não posso errar? Quando a gente começa a analisar por esse viés da pessoa negra, a gente começa a observar que esse filme não está tão longe. Não tão longe. E aqueles negros bem-sucedidos, que é o papel da Thaís Araújo, né? Que trabalha num consultório lindo, né? E ela acaba fugindo e chegando onde? No quilombo. No quilombo, ali onde estão os seus, carregando ali uma criança, né? Então a gente observa que na minha opinião, o que vocês participaram, e parabéns para a equipe que fez esse movimento com vocês, foi exatamente o movimento que eu tive em 2021 com os livros, né? Eu tenho sempre que agradecer a Secretaria da Educação que fez esse movimento com a gente, mas desse mesmo jeito que
eu acordei de outro jeito naquele dia, vocês também estão passando por isso. Isso é necessário para a gente começar a enxergar os nossos caminhos. E os caminhos que estão relacionados a ocupar lugares. Nós precisamos ocupar todos os lugares. Sim. Ainda falando um pouquinho sobre o filme, a gente vê ali a Thais Araújo interpretando Capitu, né? Uma mulher negra de espírito livre, que se ama, que ama viver, que ama ser negra, e uma mulher forte. Uma mulher forte que ela tem até aquela fala com Marcos, né? Que ela fala assim, não, o dia que acontecer alguma coisa na rua, vem você pra casa que eu te protejo. E ela é uma retratação muito fidedigna, a imagem da mulher negra, sabe? Que todos os dias derruba diversas barreiras de uma sociedade de raízes tão patriarcais e de uma estrutura tão racista, sabe? E o que você tem a me dizer sobre a maneira como a mulher negra é esquecida e deixada de lado? Você pegou pesado, você tá pegando pesado. Você tá chegando no final, você tá pegando mais pesado. Desculpa. É triste que nós somos silenciadas a todo momento. E a gente precisa provar 10 mil vezes o que a gente está fazendo. E às vezes eu tenho a sensação que eu não consigo descansar. A cabeça não consegue parar. Sabe? Às vezes eu tenho a impressão que descansar é um pecado. Que a minha cabeça não para. E esse filme mexeu muito comigo quando eu vi a Capitu ali muito forte. E eu fiquei pensando, será que a gente não tem nem o direito de ser fraco um pouquinho? Deixa eu chorar só um pouquinho. E às vezes eu vejo que a minha dor, por mais que esteja doendo muito, mas a dor do outro é mais forte que a minha. Né? Então isso é uma coisa que mexe muito. E esse silenciamento das mulheres, a gente precisa trabalhar com as nossas meninas. Bom, muito obrigada, Paula, por ter aceitado o nosso convite, né? Infelizmente chegamos ao fim, mas eu acho que o recado que a gente tem, né, todo o grupo tem para todos vocês, todos os espectadores, é que o Dia da Consciência Negra não é só dia 20 de novembro, é todos os dias. Todos os dias você tem que ter consciência sobre o que é o afrodescendente, o que é o homem, a mulher, a criança negra. E bom, muito obrigado e até o próximo episódio do Pod Stalker.